Ao longo da nossa jornada de fé, você vai precisar escolher se Jesus para você é importante ou suficiente. E por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. Porque Jesus ser importante, isso já faz parte de 99% de todos os cristãos. Mas o que muda de fato a história de alguém é quando a gente tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca agora num lugar de suficiência. Jesus não é só mais um dos nomes, Jesus agora se tornou um único nome. Jesus não é agora mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é minha única opção de socorro quando a doença chega. Jesus agora não é minha última opção quando a crise financeira vem e eu tento todas as coisas e não consigo mais e agora só me resta orar. Não. Jesus é minha primeira opção, porque é Ele quem provê, é Ele quem dá semente ao quem semeia, é Ele que me dá uma unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando, para ter sonhos que ninguém está tendo, para criar mercados que ninguém está vendo. Você está comigo? Diga amém. A gente precisa definir se Jesus vai ter um lugar de importância na nossa casa ou de suficiência. Eu lembro que eu li algo uma vez, eu não sei se é do John Stott, mas ele diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. E você quer um exemplo claro disso? A gente fala para a nossa família que Jesus é suficiente, mas às vezes na primeira crise financeira a gente já se sente abatido e a gente começa a esmorecer na fé. Os jovens estão dizendo nas redes sociais que Jesus é suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência, começa a questionar a fé. Irmão, quando a gente declara para o mundo inteiro que Jesus é suficiente, a gente está dizendo nada mais precisa ser acrescentado, todo o meu vazio já foi preenchido por Ele. Eu estava conversando com o Gustavo Paiva nessa viagem e ele falou algo que eu achei maravilhoso. Alguém está recebendo algo essa noite? Ele disse, sabe André, um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta que poucas pessoas percebem, eu particularmente nunca tinha percebido. Ele disse, quando Jesus chega lá, Lázaro está morto, o povo todo está desesperado, alguns estão chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes, outros estão chorando a morte de Lázaro, e a Bíblia diz que quando Jesus chega e Marta se aproxima dele, está lá em João 11:21. Marta diz então para Jesus, Senhor, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então disse Jesus para ela, entende isso em nome de Jesus, irmão? Jesus vira para Marta e diz, ei Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Só que a Marta diz para ele, eu sei Jesus, ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos no último dia. Aí Jesus fala para ela, não Marta, você não está entendendo. Seu irmão vai ressuscitar agora. Sabe o que eu acho interessante nesse encontro? É que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Ela chega para Jesus e diz, ei Jesus, se você tivesse chegado antes, se você tivesse se movido antes, se você tivesse interferido antes, Marta pega e joga Jesus num tempo que não existe mais. Aí Jesus fala, não Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí ela agora pega Jesus e joga ele no futuro. Ela fala, não, eu sei Jesus, no último dia, no 45 do segundo tempo, na ressurreição dos mortos, ela pega agora e joga Jesus num tempo que ainda não chegou. E Jesus está falando, Marta, você não entendeu, eu não só vim trazer sentido para o teu passado, esperança para o teu futuro, mas eu vim mudar a tua história hoje, Marta. A ressurreição chegou agora na tua casa. Faz sentido para alguém? E o que isso tem a ver com a nossa segunda-feira? É porque às vezes a gente está falando, Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz, e Jesus está falando, ei, para de me colocar num tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos. O Deus que fez no passado, continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, a gente precisa escolher. Jesus é suficiente para a gente ou ele é só alguém importante? Jesus é mais um dos nomes que a gente busca socorro ou ele é o único que mantém a gente de pé? Sabe, tem algumas chaves que eu gosto de compartilhar. Eu já devo ter falado aqui 10 vezes, mas eu estou vendo alguns rostinhos que eu nunca vi. Não sei se é porque tem muito tempo que eu não estou vindo pregar aqui na quarta.
Mas eu estou vendo algumas famílias diferentes e uma das coisas que eu gosto de compartilhar são realidades que a redenção trouxe para a gente. Você sabe o que Jesus fez naquela cruz? Jesus estabeleceu sobre nós realidades como se o pecado nunca tivesse existido. E eu quero compartilhar bem rápido algumas chaves e o teclado vai junto comigo naquela pressão pentecostal, Pick TD Jakes. Vamos junto, irmão. Noite de avivamento, revival. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar daquilo que está disponível, porque se você não tem consciência daquilo que carrega, você não consegue acessar aquilo que carrega. Eu estava compartilhando esses dias que há 14 anos atrás eu me converti, entendem isso, em nome de Jesus. E eu comecei a ter consciência das promessas que eu carregava. Mas se eu não tivesse me convertido, não significa que as promessas não existiriam, elas sempre existiram, eu só não sabia delas. Você está comigo? Diga amém. Mas você sabe qual é a loucura? O fato de não conhecer faz também com que a gente não consiga acessar. Então Deus está falando, ei, não importa a quantidade de promessas que você carrega, se você não trouxer a memória, o que te dá esperança, você vai viver como alguém que não carrega promessa nenhuma. A gente precisa fazer esse exercício prático. Quando algo acontece, quando uma circunstância adversa vem, quando tempestades se levantam, quando coisas fogem do nosso controle, a gente precisa trazer a nossa memória. Ei, eu não sou qualquer um, eu carrego promessas do meu Pai e elas vão se cumprir, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens podem passar, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. A gente precisa trazer a nossa memória. E você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Deus trouxe para nós acesso à paz que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente tem acesso à ausência de ansiedade. 1 Pedro 5,7, pois lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente tem proteção em meio aos desertos, Salmos 23,4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu estás comigo. Tem alguém que crê nisso, pelo amor de Deus? A gente tem acesso à provisão, Filipenses 4,19, porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. A gente tem acesso a cuidado, Salmo 91:7, porque 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A gente tem acesso a renovo, irmão. Isaías 40:29 diz, Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor. Tem alguém que está esperando em Deus aqui nessa noite? Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles vão bem altos como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Deus tem descanso para você. Mateus 11:28 diz, pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Todas essas são realidades, mas a gente precisa entender que elas estão disponíveis hoje. O que eu quero compartilhar com você é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas, mas você precisa se mover à altura dessa revelação. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Existem milhares de pessoas melhores que você, mas o entendimento da tua identidade libera o favor de Deus sobre a tua história. Quem sabe quem é, meu irmão, sabe o que pode. Quem sabe quem é, sabe até onde vai. Quem sabe quem é, sabe o poder e a autoridade que carrega.